Fala galera, beleza? Aqui é o professor Rafael do curso Sou Marinheiro. O vídeo que você vai assistir daqui a pouco, ele faz parte da nossa aula, do nosso curso que prepara você para a prova de aprendiz marinheiros e fuzileiros navais. Então, se você está interessado em passar em um desses concursos, você não pode perder, porque nós temos todas as aulas do edital aqui no nosso canal. Então já vai lá, já se inscreve no canal e não perca essa oportunidade. Olá, galera! Eu sou a professora Jade, professora da disciplina de Língua Portuguesa do curso Sou Marinheiro. Vamos embarcar em mais uma aula de português? A nosso destino hoje será tipos de linguagem. Há alguns tipos de linguagem e é importante nós conhecermos quais são os tipos, porque facilitará na compreensão e interpretação dos textos durante as provas do processo seletivo da Marinha. Então, o primeiro tipo é a linguagem verbal. Ela utiliza a língua como código, é representada por meio de palavras, expressões ou letras. Pode ser oral, a fala espontânea, como a desta aula, né? Oralizada, fala não espontânea, que, por exemplo, um discurso político, ou escrita, que é um texto monitorado. O exemplo que eu trouxe aqui no slide é um exemplo de linguagem verbal escrita de texto monitorado. Então, por exemplo, no Brasil, o estabelecimento de formação de oficiais do Corpo da Armada, de intendentes e de fuzileiros navais é a Escola Naval. Os alunos são aspirantes e saem como guardas marinha ao concluírem o curso. Então, é um texto monitorado retirado do site da Marinha. Há também textos que utilizam a linguagem não verbal. A linguagem não verbal é muito utilizada em textos visuais, por exemplo, placas indicativas de algo, ou com algum símbolo, a placa de radioatividade. É também muito utilizada na linguagem em quadrinhos, das histórias em quadrinhos. Então, os balões, os recursos gráficos, né, esses risquinhos que a gente vê, as nuvenzinhas, fazem parte da linguagem não verbal dos quadrinhos, das charges. Isso é fundamental nós sabemos para conseguirmos interpretar, por exemplo, a charge, as histórias em quadrinhos como um todo. E temos também a linguagem mista. A linguagem mista, ela mescla, né, associa a linguagem verbal à linguagem não verbal. Uma está apoiando a outra. Então, por exemplo, nesta placa, cuidado, material inflamável. Então, nós temos a linguagem verbal, composta pelos enunciados cuidado e material inflamável, e nós temos a linguagem não verbal, composto pelo desenho do fogo, indicando que é inflamável, pela cor amarela, que chama atenção, e preta desse cartaz, que é característico de placas de periculosidade. Também relacionado aos tipos de linguagem, nós temos as normas. Temos a norma padrão e as variações das normas, né, que seriam a norma não padrão ou as variedades linguísticas. Sobre as variedades linguísticas, veremos numa próxima aula detalhadamente cada tipo. Então, as características da norma considerada como padrão. É uma linguagem culta, utilizada em situações formais, tem uma maior adequação às regras gramaticais, pode indicar um grau de escolarização do usuário, maior, né, mais elevado, e maior prestígio social. Já a norma não padrão pode utilizar linguagem coloquial, situações informais, menor adequação às regras gramaticais, então há uma maior liberdade, e linguajar popular, uma maior fluidez verbal, justamente por essa liberdade em relação às regras gramaticais. E há uma permissão ao uso de recursos expressivos da linguagem, como gírias e formas reduzidas, abreviações, etc. Chegou agora o nosso momento do exercício, hora de verificarmos e compreendermos os tipos de linguagem. Então, o exercício de hoje foi retirado da prova de aprendizes da Marinha do processo seletivo de 2021. Então, nós temos uma charge que utiliza linguagem mista, linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal está no título da charge, chamado Férias, dentro dos balões de diálogo. Já a linguagem não verbal é composta pelas cores, pelo desenho, né,
esses recursos gráficos que indicam o movimento do menino mexendo no celular e assim por diante. Então, fazer a leitura da charge. Você devia aproveitar, Júnior, sair lá fora para brincar e se conectar com a mãe natureza. Eu já tentei isso, mas a mãe natureza não tem Wi-Fi. Então, a questão 12, né, sobre a charge. Na charge, o autor explorou a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Com base nessa informação, assinale a opção que melhor expressa a intenção do chargista na criação do texto. Então, esta questão é uma questão não para você identificar se o texto é linguagem verbal ou não verbal, porque isso é razoavelmente tranquilo, mas sim para você, por meio da utilização, da escolha da utilização das duas linguagens, perceber qual foi a intenção do autor ao adotar esse tipo de linguagem nesta charge. Então, já vou explicar a resolução. Se vocês quiserem anotar a resposta, pausem o vídeo. Então, alternativa A. Abordar com base no humor uma opinião sobre o uso exagerado da internet pelos jovens. É uma possibilidade, né? O menino estava tentando se conectar ao ar livre com o meio ambiente usando o Wi-Fi. B. Abordar de forma crítica os problemas causados pelo uso excessivo da internet por parte dos jovens. A charge não apresenta nenhuma consequência explícita, né, do uso excessivo da internet pelos jovens. C. Abordar de forma humorada o problema do desperdício de tempo por parte dos jovens. O pai não está brigando com o filho porque ele está desperdiçando tempo, mas está aconselhando ele a usar o tempo também em atividades ao ar livre. D. Abordar através do humor que os pais estão inseguros quanto à educação de seus filhos. Não, o pai está seguro que atividades ao ar livre também faria bem para o seu filho. E. Abordar de modo bem-humorado a dificuldade que os jovens têm em brincar. Não, porque o menino, ele possivelmente está jogando, está brincando com o celular por meio da internet, né, da conectividade via Wi-Fi. Então, observe que na maior parte das alternativas, a presença do termo humor, humorada, humor, bem-humorado, isso aqui é para confundir. E é uma característica da charge também. Geralmente as charges têm uma pitada de humor e também uma criticidade, né? Neste caso, a alternativa correta é a letra A. Por que A? Porque ela aborda, com base no humor, uma opinião sobre o uso exagerado da internet pelos jovens. Então, no caso do menino da charge, o menino utiliza tanto a internet que ele pensa que em qualquer lugar é possível ter Wi-Fi, inclusive no meio ambiente. Então, bons estudos, até a próxima aula. Não se esqueça de responder a lista de exercícios sobre tipos de linguagem. Espero que você tenha gostado dessa aula e lembrando que essa aula faz parte do nosso curso completo Sou Marinheiro e ele está de graça e disponível no nosso canal. Então, se isso é importante, se você está se preparando, não deixe de se inscrever. E é muito importante para nós que você dê o seu like, faça o seu comentário, pode colocar a sua crítica, porque isso vai fazer o nosso canal cada vez melhor para você. Um grande abraço!